É isso aí, pessoinhas. Estamos aqui de novo, muito obrigado. Que é só um jargãozinho que eu peço sempre a Deus que eu possa, né, estar aqui levando informação para vocês aí de uma maneira clara e objetiva, o que não é fácil, não vou mentir para vocês. Muitas vezes eu tenho que refazer, eu tenho que editar, é nego que faz barulho, é nego que toca a campainha, enfim, é difícil. Então eu peço pro Papai do Céu aí que vocês, além de estarem absorvendo a informação clara e objetiva, que possam sempre estar comunicando comigo, se comunicando caso algo dê errado, ou que não sai de repente de uma maneira clara e objetiva, mas estou aqui dentro aí dessa limitação aqui, sem material, tentando levar esse conhecimento para vocês, tá bom? Então eu peço pro Papai do Céu que sempre dê tudo certo, que vocês possam estar compreendendo aí, neste momento temporário que é essas aulas online aí diante dessa pandemia, ok? Pessoas, então assim, espero que tenham absorvido a informação, que tenha ficado clara ali em relação, né, ao vídeo passado, que é janela terapêutica, o que é ação terapêutica, ok? Vocês reparem que tudo isso está ligado lá nos 9 certos de administração de fármacos, né? Nós falamos da ação certa, nós falamos do horário certo, né? Nós falamos lá da quantidade certa, da miligramagem certa. Tudo isso está linkado a uma aula com a outra, tá bom, pessoas? Então, é isso daí, né? Lembrando que cada fármaco tem um tempo de ação e janela específica. Tem fármaco, por exemplo, que ele age extremamente rápido, porém o tempo, a janela de ação dele, né? A janela terapêutica dele é bem curtinha. Por exemplo, sabe o que, pessoas? O Propofol. Propofol é um sedativo, né, que se usa aí, por exemplo, na hora que o médico vai entubar um paciente, que vai fazer endoscopia, enfim, para sedar o paciente, então faz o Propofol. O Propofol é aqueles sedativos, vocês repararam, que você faz na veia do cara, não dá um minuto o cara já... Né? Tem sedativos que são assim, estou citando aqui o Propofol, né? O cara apaga na hora. E esse Propofol, vocês vão reparar que esses sedativos, eles ficam lá correndo contínuo na veia do paciente ali, para manter ele sedado, para manter ele, né, sobre o efeito ali do sedativo. Só que o Propofol, ele tem essa ação, você desligou, não dá 5 minutinhos, o cara desperta. Por quê? Porque a janela terapêutica dele é muito curta. A janela terapêutica de sedativos, por exemplo, era muito curta. Você fez no cara, principalmente EV, né? Pela via de administração EV. Você fez no cara, o cara parou, o cara já... Por isso que os sedativos, as drogas vasoativas, por exemplo, né? Ela entrou aqui, ela já está fazendo efeito. Porém, você desligou, ela perde o efeito na hora. Por quê? Porque a janela terapêutica de alguns fármacos são muito curtinhas. Não tem essa linha aqui, ó, parou de tomar, já cai na hora. Tem alguns fármacos que quando você para de tomar, ele ainda continua agindo para depois ele começar a perder a ação. Não é verdade? Tem outros que é rapidinho. Rapidinho, sedativo, droga vasoativa. E assim, o cara tá hipotência, você ligou lá noradrenalina, nós vamos ver mais pra frente, já tá subindo a pressão do cara. Só que ela corre de maneira contínua, ela corre ali na bomba de infusão, né? Naquela gota a gota que tem que ser certinho. E como tem que ser certinho, não basta só a nossa continha, a nossa fórmula da gota. Precisa da bomba de infusor, precisa do controlador de gota, porque isso tem que ser rigoroso. São fármacos de alta vigilância, né? Precisa de dupla checagem, enfim. Entrou na veia lá, pouquinho que seja, conforme a prescrição médica, o cara já está subindo a pressão. Desligou, 1 minuto depois a pressão... vai lá no pé. Por quê? Porque a janela terapêutica desses fármacos são bem curtinha. Alguns outros, por exemplo, duram 12 horas. Tem uns que duram um dia, né? Às vezes você toma lá um fármaco uma vez ao dia, então ele dura um dia. Eu já vi, por exemplo, fármacos que duram uma semana.
Por exemplo, eu já vi que dura um mês. Sabe eu já vi, por exemplo, aqui esses anticoncepcionais que mulher toma, né? Tem anticoncepcionais que tomam todo dia. Por quê? Porque a janela terapêutica deles é um dia, né? Tem que tomar hoje, amanhã no mesmo horário, depois amanhã no mesmo horário. Tem outros anticoncepcionais que duram um mês. Eu já vi aí esses injetáveis que a mulher fica ali, né, prevenida de ter filho, né, de engravidar durante um mês. Eu já vi uns que duram 3 meses. Então, olha, temos fármacos com janela terapêutica de até 3 meses, né? Então ele fica ali agindo no seu organismo, né? Esse tempo de ação, que é a janela terapêutica dele, durante 3 meses, olha, né? Ele fica agindo. Então a ação é quando ele está agindo. Janela é o tempo que ele age no seu organismo. Olha aí que interessante. Então cada fármaco tem um tempo de ação no seu organismo. Ele fica ativo no seu organismo durante algum tempo. Todo fármaco. Claro que cada um também tem a sua ação específica, né? Um serve para dor, outro serve para inflamação, o outro serve, enfim. Não é verdade? É a janela que eu estou falando. Tem fármaco que a janela é até 3 meses, né? Ele fica ali no seu organismo durante 3 meses, olha. Enfim, eu acho que deve ter até mais, né, pessoas? Enfim. Vamos lá então aqui, eu peço perdão, tá, pessoas, às vezes de estar sendo repetitivo, é porque eu tenho medo aí diante desses barulhos, distração, dispersão, porque não é fácil aqui, ó, tô apoiando num livro, tá vendo aí como é que tá, ó, é micro-ondas apitando, enfim, tudo, então eu fico repetindo, porque se de repente distraiu, vocês se dispersaram, eu fico repetindo, de modo a uma hora você absorver se você perdeu, tá bom? É para levar a informação mesmo. Pessoas, hoje eu vou falar aqui, hoje não, agora eu vou falar aqui de insulina. Vou falar da insulina, tá bom? E depois a gente já fecha aqui o que nós aprendemos até aqui e vamos para a prova, para não ficar tanta coisa, não ficar tanta matéria, tanta informação para se fazer a prova. E é por isso que nós vamos fazer em duas, né, em 2 partes, tá bom? Vamos fazer 2 provas, para que aprender um pouquinho, faça a prova. Aprendeu mais um pouquinho, faça outra prova, acabou a matéria, tchau, boa sorte e tamo junto e vamos nos encontrar nos hospitais aí, tá bom? Tô atuando aí no tal do Einstein. Pessoas, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da insulina. Oh, mas aí o negócio fica pitando ali, enfim. Eu vou desligar aqui, segura que eu vou desligar. Bingo, já tá desligado, bonitinho aqui, tranquilinho. Pessoas, ela... não é fácil não. Pessoas, então assim, vamos falar lá da insulina. Olha aqui. Eu vou falar das 3 principais insulinas, ok? Lembrando que a insulina nós sabemos que é para corrigir a taxa de glicose no sangue, no organismo, enfim. Geralmente, né? Geralmente não. É os diabéticos que tomam, né? Geralmente quando você fazia um destrozinho lá no paciente, dá aquele furinho no dedinho do paciente que vem com aquele aparelhinho para medir a taxa de açúcar do sangue do cara, se tiver alterado, parece que os parâmetros normais, se eu não me engano, né? O valor normal é de 70 a 120, né? Acima disso, 200, enfim, já é considerada ali uma alta taxa de açúcar no seu sangue, então se corrige com a insulina. Eu já peguei casos, por exemplo, de eu aferir ali o destro e da HI, o aparelho, ele não consegue nem, parece que, pelo menos os que tinha onde eu trabalhei, não consegue nem mensurar a taxa de açúcar no sangue de tão alta que ela está, né? Parece que aquele aparelhinho que eu tinha, ele media, né? Ele aferia só quando chegava a 500, acima de 500 ele dava HI, então era tão alto que dava HI o resultado, parecia HI, não dava nem para saber quanto deu o resultado, né? Então, quando você faz o DES, quando você colhe o exame de glicose, né, para ver a taxa de açúcar no sangue, se deu alta, nós administramos, né, o médico pede para você administrar lá a quantidade certa, enfim, de insulina. Lembrando que a via de administração de insulina, ela é
subcutâneo, é mais comum subcutâneo. Lembra que aquela agulhinha pequenininha que eu comentei aqui, lembra? Que ela pode ser lá 90 graus ou 45, enfim, tudo isso que foi dito na aula passada, mas também ela tem EV. Esses casos desses pacientes que eu acabei de citar aí, que dá HI, que a máquina, né, o aparelhinho ali não consegue nem mensurar a quantidade de açúcar que está naquele sangue, de tão alta que está, aí o médico manda o paciente para a UTI, e lá na UTI eles ficam recebendo insulina na veia. E isso de maneira contínua, ou seja, não é só subcutâneo que se faz insulina não. Eu também achava que era. Até uma vez que eu peguei uma prescrição médica de um paciente que iria tomar insulina na veia. E aí, lógico, eu fui atrás do enfermeiro. Tava um pouquinho estranho, né? Eu falei, enfermeiro, isso aqui é assim mesmo? Insulina EV, né? Por isso que eu digo, nada nós vamos fazer com insegurança, né? Na dúvida. Então eu fui perguntar para ela. Aí ela disse que sim, porque o exame de glicose dele tinha dado muito alto e que estava muito descontrolada a diabetes dele, né? E aí por esse motivo ia entrar com insulina EV. Então acho que, se eu não me engano, era 100 unidades de insulina num sorinho de 100, né? E aí lógico que fica em bomba de infusão, quando é um fármaco assim muito importante, né, de alta vigilância. Nesse caso foi dupla checagem e fui conferir com a enfermeira, e aí entrou na veia e entra em bomba de infusão, um aparelhinho que controla a gota para que ela entre de maneira rigorosa, para que não fique só ali, ou o paciente vai lá e abre, né, como nós estamos acostumados, né, abra lá o sistemazinho que controla a gota, então vai no aparelhinho. E foi a primeira vez que eu vi insulina EV. E o pior é que aí o paciente ainda tinha que, de uma em uma hora, eu furava lá o dedinho dele para estar mensurando quanto estava, se estava baixando, se estava controlando, né? Cada hora num dedinho lá, né? Para não machucar tanto o mesmo dedo, mas foi um plantão terrível, que tinha muito serviço e cada uma hora ainda tinha que ir lá furar o dedinho. Então sim, pessoas têm sim insulina EV em alguns casos específicos, principalmente, né, esses pacientes vão para a UTI para serem monitorizados, para ter uma alta vigilância na UTI. O objetivo é esse, aumentar a vigilância para que você fique em cima dele, para que ele fique monitorizado, né, tá lá com a bomba de infusão, enfim. Peguei esse paciente nesse caso. Pessoas, então eu vou falar hoje de 3 insulinas, são as mais comuns, tá? Tudo que nós estamos falando aqui são das mais comuns, lembrando, claro, que tem inúmeros fármacos, cada hora aparece um fármaco diferente, um laboratório aí com um fármaco diferente, né? Lógico que também para tratar a taxa de diabetes, né, de sangue de açúcar no sangue, perdão, também tem os comprimidos de abnese, enfim, né? Nós vamos falar aqui da insulina. Pessoas, a insulina, 3 das principais, das mais conhecidas, sim, são a insulina regular, a insulina NPH e a insulina Lantus. Não sei se vocês ouviram falar, se vocês conhecem. Existem mais, tá bom? Mas eu vou falar destas 3, a diferença destas 3, que são as mais comuns, as que nós iremos encontrar aí trabalhando, ou que de repente algum familiar, ou de repente um de vocês tomam em casa. Então assim, a primeira é a insulina regular, a insulina R. Todas elas servem para a mesma coisa. Olha só, todas as insulinas é sim para controlar a taxa de açúcar no sangue, a taxa de glicose no sangue. A gente fala açúcar popular, né? A taxa de glicose está alta no seu organismo ali, no seu sangue, então precisa controlar. Pessoas que já têm problema ali no pâncreas, ele que regula a insulina do seu organismo, né? Que controla essa insulina, não está funcionando, então corrige com a insulina fármaco, ok? E aí o que acontece? A insulina regular, pessoal, a única diferença, o objetivo das 3 é o mesmo, a única diferença entre elas é o tempo de ação. É a janela terapêutica.
Veja, a insulina regular ela age super rápido. A insulina R é daquela que você chegou agora lá no pronto-socorro, tá com a glicose alta, você é diabético, então fizeram lá o teste em você, deu realmente que está alta, aí se faz a insulina regular, a insulina R. Por quê? Porque ela age rápida, a ação dela é muito rápida, entendeu? Só que a janela terapêutica ela é curta. Então, mediu, aferiu, pá, o médico prescreveu insulina regular, fez. Pode fazer daqui 1 hora novamente, aferir o destro dele, que já está baixando. Certamente se deu aqui, ó, vai, 200, fez a insulina regular, daqui 1 hora já está dando ali 160, 150, enfim, depende, já está agindo. O problema é que ela é rápida. Então, além dela agir rápido, quanto mais rápido o fármaco ativa no seu organismo, menor é a janela terapêutica, né? Veja só, com 4 horas mais ou menos, essa insulina regular para de agir no seu organismo. Então, ela é para agora, ela é para agir agora, rapidamente. Ela já começa a fazer o efeito rápido, daqui 2 horas e meia, 3, depois vou mandar a tabela para vocês, ela começa a perder o efeito, para de agir. Ou seja, a janela terapêutica da insulina regular, ela tem aí aproximadamente, no máximo, 2 a 3 horas, tá? Eu vou pegar ali direitinho, depois eu mando no slide, ok? E aí vem a insulina NPH, é uma insulina também, só que ela também para a mesma ação, para baixar a taxa de glicose, né? E ela é um pouquinho branquinha, vocês vão ver que tem que dar uma homogeneizada aí no frasco da insulina, porque ela é branquinha, entendeu? Só que a diferença desta em relação à regular é que ela tem uma janela terapêutica maior, né? Geralmente, se aqui na turma tiver alguém que é diabético, se alguém aqui na turma de repente tem um familiar que é diabético e que faz uso da insulina em casa, provavelmente faz uso desta insulina, a insulina NPH. É essa sigla, NPH. O que acontece? É a sua fórmula dela, né? Insulina NPH é a fórmula dela e ela tem um tempo de ação bem maior em relação à regular. A janela terapêutica, o tempo que ela fica agindo no seu organismo, dura muito mais, até o dia inteiro. Até o dia inteiro. É por isso que eu disse, se alguém aqui for diabético ou tem algum familiar, certamente esse familiar que se faz uso da insulina vai estar tomando a insulina NPH. Às vezes o cara faz até uso das duas. Não sei se é o caso de alguém aqui ou de algum familiar de vocês. O cara toma regular para baixar ali na hora, depois que ele toma café ou antes de tomar o café, e depois ele toma a NPH, porque aí ela fica ali o dia inteiro agindo. A janela terapêutica dela é bem maior, fica ali agindo o dia inteiro. Então ele fica o dia inteiro tranquilo, não descontrola a diabetes. Não é verdade? E aí ele fica lá de boa, come. Lógico que ele deve ter lá a sua dieta, enfim, mas deve passar o dia tranquilinho. E provavelmente à noite toma outra dose da NPH. Fatalmente uma dose menor, né? Já que à noite ele dorme, não come nada, não ingere glicose, mas mesmo assim ainda ela fica agindo. Então uma taxazinha melhor, uma quantidade menor de unidade de insulina NPH para ela também ficar agindo durante o sono, a noite inteira. Tá certo, pessoas? Então a diferença destas duas é só a janela terapêutica, o tempo que fica agindo no seu organismo. Uma é rápida, é a regular, ela dura ali no máximo 2 horas e meia, 3.
A NPH dura o dia inteiro, ela tem uma janela terapêutica maior. Ou seja, veja só, o paciente chegou com a taxa de glicose lá alta, depois que você aferiu, falou para o médico, ele nunca vai falar para você assim: administre uma insulina NPH. Por quê? Porque tem que abaixar na hora. E a NPH, ela demora um pouco mais para agir, porém ela age por mais tempo. A regular, ela age rápida, só que por menos tempo. Ok, pessoas? Estou tentando aqui, espero que esteja dando para absorver. A diferença entre uma e outra, entendeu mais ou menos? É dureza falar assim, né? Olhando para o celular aqui apoiado no livro. Mas espero que conseguiram perceber a diferença entre uma e outra. É o tempo de ação, que uma age bem rápida, porém com uma janela bem menor, que é a regular. A NPH demora um pouco para agir, porém ela age o dia inteirinho, que ela vai liberando aos poucos. É por isso que numa emergência, em um pronto-socorro, que você aferiu ali, nunca o médico vai prescrever a NPH, porque precisa baixar ali na hora. Entendeu, pessoas? Ok? A insulina Lantus. Lantus, esta eu não conhecia. Passei a conhecer também durante a minha jornada de trabalho no hospital que eu trabalhei. Não esse atual, esse eu estou só cuidando dos Covid, né? Em um outro que eu trabalhava, enfim, lá no Hospital 9 de Julho, aí eu conheci a tal da insulina Lantus. Existem outras, aí lá também uma que eu resolvi trazer, a insulina Lantus. Esta insulina, ela tem uma janela terapêutica maior ainda do que a NPH. Então, são três: regular, NPH e a Lantus. A Lantus é a que age, então, que tem uma janela terapêutica maior ainda. Maior ainda. Ela fica agindo ali no seu organismo por muito mais tempo. Tá certo, pessoas? Então, ela também não é para uma situação de emergência, tá certo? Porque ela não abaixa na hora, igual a regular. Ela, por exemplo, você vai viajar. Bom, eu vou viajar, eu vou ficar aí um tempo na estrada, enfim, sei lá, num avião, num voo, né? Aí esses pacientes tomam a Lantus. A Lantus não é tão usada, não é tão comercialmente conhecida, porque ela é mais cara. Lógico, ela fica muito mais tempo agindo no seu organismo, a janela terapêutica dela é bem maior, que o cara compra umazinha que dura por muito tempo, né? Você faz uma dosezinha lá, ela vai ficar agindo por um bom tempo, então ela é muito mais cara. É por isso que é comum conhecermos só a regular, que é a rápida, e a NPH, que ela tem uma ação mais prolongada. Tá bom, pessoas? Então, essas três é que eu vou comentar com vocês aqui. E a diferença de uma insulina para outra, seja qual vir a aparecer, ou que vocês venham conhecer, ou que vocês já conheçam, a diferença está no tempo de ação e na janela terapêutica, tá certo? As que agem rapidinho, em pouco tempo, e as que agem de maneira mais assim, ela começa a agir com muito mais, ela exige de mais tempo para começar a agir, porém ela age o dia inteiro ou 24 horas, aí no caso da insulina Lantus. Ok, pessoas? Então a diferença, serve para a mesma coisa, a diferença das insulinas está só no tempo de ação e no tempo que ela fica agindo no seu organismo, que é a janela terapêutica. Só isso em relação às insulinas. Claro que na parte lá nós já vimos, né, que tem que se fazer menos que 1 ml, que ela é subcutânea, enfim, as continhas que nós fizemos, não é verdade? Mas são essas, tá bom? Se alguém conhecer aí mais algum tipo de insulina, alguma coisa, pode trazer aqui para o fórum que a gente debate, conhece. E eu digo, o professor enquanto ensina, ele também aprende, né? Então
um termo técnico que o professor usa, né? É professor, né? Eu não sou enfermeiro, eu sou professor. Chama-se ensino-aprendizado. Essa é a técnica que o professor utiliza, ensino-aprendizado. O que, que é? Enquanto você ensina, você também está aprendendo, porque o próprio aluno também ajuda você a aprender, ok? E isso vai só aperfeiçoando, trocando informação e evoluindo juntos, ok, pessoas? Tá certo? Ficam com Deus, muito obrigado. Vou passar aqui um slidezinho depois na sequência que vai ter aí na descrição aí da plataforma e na próxima nós vamos para a prova, só para não acumular tanto e todo mundo tirar 10. Nós ficarmos ali com o nosso histórico, nota 10 em farmacologia, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, tamo junto.